Olá! Na aula de hoje, abordaremos difusão mássica em membranas porosas. Ressaltando a vasta aplicação desse tipo de material, podemos destacar, por exemplo, a remoção de poluentes do ar, a purificação de fármacos, dentre outras aplicações. As membranas atuam como barreiras à difusão mássica. Elas podem ser compostas por materiais inorgânicos ou orgânicos, em que as primeiras são constituídas, por exemplo, de materiais cerâmicos, cuja manufatura leva à formação de poros. E o fenômeno difusivo nesse tipo de material é semelhante àquele que nós já apresentamos para sólidos porosos, governado dessa maneira pela morfologia da matriz associada com as características do soluto. Já as membranas manufaturadas por compostos orgânicos são normalmente classificadas como membranas densas, cuja descrição da difusão mássica dá-se em virtude das características dos polímeros que as constituem, e o enfoque para o mecanismo difusivo ocorre a partir da análise termodinâmica comungado com o processo de estado ativado. O tema desta aula dá-se, então, em membranas cuja descrição lembra aquela de sólidos porosos. Devido à natureza da membrana, do tipo de soluto, da presença ou não de particulados na suspensão, membranas com diferentes tamanhos e distribuição de poros são empregados na microfiltração, representado como MF, na ultrafiltração, UF, na nanofiltração, NF, e osmose inversa, OI. De acordo com Habert, Borges e Nóbrega, esse pessoal é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tais processos podem ser entendidos como extensão dos processos clássicos de filtração. Observem nessa tabela 8.1 que o tipo de separação por membrana, microfiltração, da direita para a esquerda, microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa, vai depender do tamanho de quem a gente quer separar. Por exemplo, na microfiltração, pode-se separar leveduras e fungos, células bacterianas, coloides e mesmo vírus. Para nós termos uma ideia da ordem de grandeza desses materiais, observe a figura abaixo. Desde o tamanho de uma molécula de água à esquerda, 10 a menos 1 nanômetros, depois o tamanho da glicose, até o tamanho de uma bola de tênis. Tá? O que acaba acontecendo? Conhecidos o tamanho do soluto, vamos denominar cada uma dessas ilustrações presente na figura 2 como sendo um determinado soluto. Aplica-se um tipo de separação. Observem que o tamanho dos poros ele diminui da microfiltração até a osmose inversa. As setas assinaladas em preto são aquelas que passam através dos poros. Elas estão assinaladas pela cor preta nessa figura. Já aquelas assinaladas pela cor vermelha são aquelas retidas. Então, observem que na medida que eu vou diminuindo o diâmetro dos poros, eu vou retendo partículas cada vez maiores. E um dado interessante associado necessariamente ao tipo de membrana é a pressão de operação do equipamento. Em outras palavras, se nós imaginarmos que a operação unitária associada a processo em membranas guarda semelhança com filtração, quanto maior pressão exercida no equipamento, mais eu vou forçar
o soluto atravessar a barreira à sua difusão. Observem, por exemplo, que a microfiltração utiliza-se pressão em torno de 20 a 150 bar, que corresponde mais ou menos de 1 a 3 bar, até a pressão de ultrafiltração em torno de 2 a no máximo 8, 10 bar, e assim outros tipos de separação utilizando membranas. Pois bem, como nós podemos utilizar de um conhecimento diante de uma questão social? Em 2017, em 2019, teve um problema sério no SUS, que é o fornecimento do Tracolimo, que é um processo, que é um medicamento utilizado principalmente para quem fez transplantes de órgãos. O Tracolimo, essa molécula representada à esquerda, ela serve para diversos tipos de transplantes. Transplante cardíaco, pulmonar, hepático, renal, para doenças dermatológicas, como por exemplo vitiligo, para doenças autoimunes, feito artrite, reumatoide e outras aplicações, feito asma brônquica. Esse fármaco é obtido via a fermentação de uma bactéria denominada Streptomyces subacaense, essa ilustrada no canto superior à direita para vocês. Muito bem. Onde está a engenharia química diante de um problema social? A engenharia química olha para o Tracolimo e olha para essa bactéria. E tem o seguinte desafio: como é que eu vou obter esse fármaco? E esse fármaco tem que ser o mais puro, porque ele vai salvar vidas. Ao colocar dessa maneira, a gente pode entender a produção do Tracolimo a partir da bactéria, da Streptomyces. A sua produção, que passa por pré-inoculação, inoculação e fermentação. Durante o processo fermentativo, além da produção do fármaco, bem como de proteínas, de açúcares, vai produzir a biomassa. Essa biomassa, que são células bacterianas, precisa ser removida do caldo fermentado. O tamanho dessa biomassa da célula, para vocês terem uma ideia, gira em torno de 5 micras a 10 micras, portanto, pode se empregar um processo de microfiltração. Pois bem, a fazer a microfiltração, o permeado ou filtrado, ele contém, além do Tracolimo, contém principalmente proteínas. Só que as proteínas, lembre-se que passaram pela microfiltração, e nessa microfiltração nós podemos utilizar um filtro, por exemplo, a 1 bar, de 1 a 2 bar. Tá? Já na ultrafiltração, nós queremos reter essas proteínas. Portanto, a gente elege uma membrana, uma micragem. Micragem, pessoal, é o nome que a gente utiliza usualmente para a definição dos poros, tá? Do tamanho dos poros. Uma micragem que vai reter essas proteínas. E a pressão de operação já é 7 bar, 10 bar, até obter o Tracolimo na sua forma final, que é em torno de 99%, lá para a cristalização. Felizmente, no laboratório de processos de transferência de massa da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, foi possível obter o Tracolimo puro em torno de 99%. Está ilustrado nas duas figuras abaixo à direita o caldo resultante da microfiltração e da ultrafiltração. Então notem, pessoal, principalmente no momento histórico que nós estamos atravessando, quando diz nós, é toda a humanidade, em que a ciência
precisa mais do que nunca ser reavaliada, principalmente qual é o objetivo dela. Então notem que o curso de vocês, a formação de vocês, também tem que ter esse forte compromisso social. Peço que nunca se esqueçam disso. Mas voltando à nossa aula, que também não deixa de ser aula. A difusão em membranas porosas, elas podem relacionar-se com os diâmetros de poros conforme apresentado nessa tabela. Lembre-se que a difusão simples ou de Fick, bem como a difusão de Knudsen e a difusão configuracional, já foi abordado. Mas também, tais mecanismos ocorrem nas membranas porosas, tendo em vista o diâmetro dos poros. O que tem diferente na aula de hoje? Principalmente a questão da difusão capilar, que vai guardar forte semelhança com os processos de filtração visto, por exemplo, quando vocês estudaram as operações unitárias relacionadas a sistemas particulados. Pois bem, no caso da difusão de gases em macroporos, cujo diâmetro é maior do que 50 micra, há basicamente o escoamento viscoso e a difusão de Knudsen. Já para mesoporos diâmetro de poros entre 2 e 50 nanômetros, ocorrem também a difusão de Knudsen e a difusão superficial e condensação capilar. Já em microporos, diâmetro de poros menor que 2 nanômetros, observam-se os efeitos de peneira molecular. A difusão superficial e a condensação por capilaridade acontecem quando a molécula do soluto é dissolvida pelos poros da membrana ou condensada nesses poros devido a forças capilares. No caso já da condensação por capilaridade, esta ocorre quando o soluto está na forma de vapor. Enquanto a difusão de Knudsen, a difusão superficial e a configuracional nós já abordamos em outra oportunidade, vamos nos concentrar no mecanismo do fluxo viscoso, geralmente denominado como modelo de Rajon-Pazelli ou modelo capilar. Considerando que a membrana vem a se constituir enquanto matriz porosa e que apresenta macroporos, ilustrado na figura 1, esta membrana pode estar sujeita à ação de pressão. Notem que na figura 1 nós temos uma pressão P subscrito 1 na entrada do poro e P subscrito 2 na saída do poro, em que P1 é maior do que P2, portanto existe uma diferença de pressão. Existindo essa diferença de pressão, vai ter um fluxo laminar, ou seja, vai ter que ser caracterizado por um escoamento darciniano, representado na equação em amarelo, caracterizando o fenômeno conhecido como fluxo viscoso, ou fluxo laminar, ou fluxo capilar. Em sendo o fluxo capilar, o modelo capilar parte do princípio de se descrever o meio poroso por meio de feixe de dutos, conforme ilustra essa figura 2. Esse modelo ele permite principalmente a analogia entre o escoamento darciniano, representado pela equação em amarelo, no topo desse slide, e a equação de Rajon-Pazelli, essa equação em azul, para o escoamento laminar totalmente desenvolvido através de um capilar cujo raio hidráulico, RH, que está apontado na equação 2, na equação em azul, em que, nesta equação de Rajon-Pazelli, esse U que está aí é a velocidade média do fluido, em que beta é o fator adimensional que depende da forma da seção transversal do duto, sendo igual a 2 para um formato esférico.
Já o raio hidráulico, ele depende da fração de vazios. Esse termo, pessoal, fração de vazios, a gente emprega usualmente quando nós estudamos, por exemplo, escoamento em leitos fixos. Tá? Lá, identifica-se, inclusive, essa fração de vazios como sendo a porosidade do meio. Tá bom? Pois bem, o raio hidráulico depende tanto da fração de vazios ou da porosidade da matriz, como apresentado nessa equação destacada em rosa, assim como da superfície específica da matriz porosa, essa primeira equação em verde. Já essa superfície específica do meio poroso, ele relaciona, tá, a esfericidade, no caso, lá atrás do particulado, e o diâmetro médio de Salter. Esta equação, pessoal, usualmente reforçando, vocês veem em operações unitárias 1. Substituindo a superfície específica, que é a segunda equação em verde, no raio hidráulico, ok? Que é a primeira equação em verde. E esse resultado, na segunda equação em amarelo à direita, obtém-se a clássica equação de Cosen-Karman, conforme apresentado na equação em azul. Esta equação, por sua vez, ela permite correlacionar a permeabilidade, lembrando que permeabilidade é o casinho obtido lá na segunda equação amarela, no topo do slide, com as propriedades, em termos de matriz porosa, das partículas que a constituem, bem como da fração vazio desse meio poroso. Pois bem, se nós pegarmos, pessoal, a primeira equação em amarelo e a integrarmos em dz, onde esse dz está associado à espessura da membrana, o resultado é esta equação apresentada logo abaixo da figura ilustrativa do meio poroso. Notem que ΔP é uma diferença de pressão que provoca o fluxo viscoso. Esse delta é a espessura da membrana. O eta aí presente seria a viscosidade dinâmica da solução que está se difundindo. Tá? O K é permeabilidade, que depende, pessoal, tanto da porosidade. Porosidade são esses buraquinhos que vocês estão enxergando nesta fotografia, bem como do diâmetro médio dos poros, que é o epsilon subscrito P. Já a mobilidade do difundente, ele é representado por U subscrito A. Lembrando que o A é o difundente análise. Notem, pessoal, se nós reescrevermos essa equação em azul na primeira em rosa, nós vamos ter o produto de velocidade vezes uma distância. E velocidade vezes uma determinada distância característica, ela configura-se numa definição possível como sendo um coeficiente difusivo. Nesse caso específico, é o coeficiente de difusão viscosa, D subscrito V, efetivo, onde essa difusão viscosa efetivo está em termos da permeabilidade, da porosidade da membrana e da pressão exercida nessa membrana, ou seja, uma força operacional de tal maneira que provoque o fluxo que nos interessa. Pois bem, notem, nas três equações em azul, nós podemos definir o coeficiente de difusão capilar. Isso é uma coisa, hein? A primeira equação em azul é o coeficiente de difusão viscosa, efetiva. Certo? Ou agora, nós temos o coeficiente de difusão capilar ou viscoso, sem um efetivo. E ele é definido do modo como aí presente. Tá?
que é o dV efetivo dividido pela porosidade da membrana, cujo resultado é esse a equação à esquerda. Notem, pessoal, que esse coeficiente de difusão viscosa, ele depende da permeabilidade, conforme apresentado na equação de Cosen-Kármán, a primeira equação amarela, em que φ é 1 menos a porosidade da membrana. Isto em termos só de porosidade. Por outro lado, a gente pode expressar a permeabilidade, o K, em termos de tortuosidade, do modo como apresentado aí. Lembrando que esse sigma subscrito P vem a ser quem? Vem a ser o diâmetro médio dos poros. Φ é 1 menos a porosidade da membrana. Com isso, tem-se um modelo clássico de Ragen-Poiseuille que descreve a difusão de Poiseuille, conhecida também como difusão viscosa, conhecida também como difusão capilar. É importante ressaltar que este modelo da difusão capilar é indicado para a situação em que a matriz porosa é assumida não deformável, ou seja, lá na linguagem de filtração, significa que não há formação de torta. Tá ok? Exemplo, vocês estão fazendo cafezinho, vocês estão coando café. Tá? Vocês pegam, por exemplo, vocês pegam água quente, joga o pó de café lá dentro, tá? Pega essa solução feita e passa por um filtro. O que vai formar nesse filtro? É a torta. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Nesse caso, não. É como se o pó passasse também pelo filtro. Tá ok? Não há formação de torta. No caso da difusão de gases e ocorrendo além da difusão capilar, ocorrendo também a difusão de Knudsen, o coeficiente efetivo de difusão de ambos os mecanismos pode ser apresentado na forma da equação de Bosanquet, do modo como apresentado aí para vocês na última equação em amarelo. Por outro lado, uma das maneiras de se avaliar os coeficientes efetivos de difusão de gases, vapores, olha lá, hein? No caso de membranas porosas, é por meio da definição de permeância molar, a qual é definida do modo como aí presente, onde esse G maiúsculo é permeância molar, cuja unidade é mol por área, unidade de tempo, unidade de pressão. Esse J maiúsculo, fluxo molar, atenção lá, hein? Fluxo molar é mol por área por unidade de tempo, e a diferença de pressão, nesse caso é uma diferença de pressão operacional, advém da operação que a gente está submetendo a essa membrana. Notem nessa ilustraçãozinha à direita, tá? Nós temos um equipamento, onde esse equipamento, tá, tem um suporte, esse suporte vai sustentar uma determinada membrana, vai ser alimentado uma determinada solução nesse filtro, e esse filtro vai ser pressurizado, gerando um ΔP, P0 menos PL, pressão de entrada menos a pressão de saída. No caso da difusão de gases, a permeância molar é geralmente expressa pela contribuição da permeância molar devido à difusão de Knudsen, essa última equação em azul à esquerda, bem como da permeância molar devido ao fluxo viscoso na membrana, que é a equação em azul à direita de vocês. Já o P médio é a média entre as pressões de entrada e de saída no equipamento de separação.
No caso, pessoal, de nós processarmos a fase líquida, tá? Com o intuito da remoção de componentes presentes em tal fase, como, por exemplo, lembram lá da fermentação para a produção do tracolimo? O que nós tínhamos lá? Nós tínhamos um caldo fermentado, tá? Uma solução líquida, e nesse caldo fermentado, nós temos o interesse de separar quem? Temos o interesse de separar a biomassa, tá legal? Essa biomassa, ela vai ser alimentada num equipamento. Daí sim, notem interessante, ao alimentar essa solução, essa biomassa, na medida que vai ocorrendo a filtração, ela vai formando uma torta. Lembram lá da história do cafezinho? Olha aqui, ó. Ou seja, esse é o clássico fenômeno, perdão, a clássica operação unitária de filtração por tortas compressíveis. O que significa tortas compressíveis, pessoal? Que essa torta apresenta a variação, tá, de porosidade dela, tá ok? Nessa situação, a matriz porosa, no caso a membrana porosa, é caracterizada por apresentar basicamente mesoporos e macroporos e, portanto, o fluxo pode ser regido pelo fluxo viscoso ou a difusão de Poiseuille. E a força motriz para tal fluxo é o gradiente de pressão, apresentando, como já mencionado, analogia com a filtração convencional. O fluxo máximo do permeado, pessoal, é aquele que sai na base do equipamento, tá legal? Lá na filtração, nós utilizávamos o termo filtrado. Portanto, quando se trabalha com membranas, o termo mais adequado para o filtrado é o permeado, que foi aquele que permeou pela membrana, tá ok? Que é representado o seu fluxo máximo por essa equação em amarelo, tá? Note que ΔP é a diferença de pressão, é até a viscosidade da solução que está passando pelo equipamento, e R, subscrito T, é resistência total, tá, oferecida ao fluxo da solução. Pois bem, o RM é a resistência inerente da membrana. O que é a resistência inerente da membrana? Olha, a membrana é feita de que tipo de material? Qual é a porosidade dela? Ok? O Fulling, ele pode ser entendido como a deposição irreversível de partículas retidas. Como, por exemplo, eventualmente podem ser retidas coloides, macromoléculas, feito a proteína, lá no caso da fermentação do tracolimo. Isso pode agregar não só na torta da membrana, bem como nos poros da membrana, certo? Eles podem aderir dos poros da membrana, dificultando a passagem do permeado. Esse R, subscrito P, indica o efeito, a polarização como a consequência da concentração do soluto. O interessante nessa equação em azul, pessoal, que esse termo RF mais RP está associado à resistência oferecida pela torta. Tá ok? E esse termo também é inerente à filtração lá na operação unitária vista em operações 1. Assim, o fluxo máximo pode ser obtido conhecida a massa do permeado ao longo do tempo de filtração, e essa área é a área de filtração calculado de acordo com os modelos clássicos de filtração. Pois bem, eu peço que vocês leem com carinho o enunciado desse exemplo 8.1, tá? Que em linhas gerais ele apresenta em que tipo de situação membranas porosas podem ser aplicadas, tá legal? E nesse caso, nós vamos apresentar, na situação de purificação de água, utilizando dois tipos de membranas cerâmicas, tá? A alfa-alumina e a gama-alumina, cujas características estão apresentadas na tabela 1,
Assim como a água utilizada foi a 25 graus Celsius, conhece a sua viscosidade dinâmica, e a pressão de operação 0,5 bar. Quem que é essa diferença de pressão? São as pressões decorrentes do processo. Nós temos a pressão que a gente está pressurizando o sistema e a pressão de saída. Essa diferença que gera esse 0,5 bar. A solução deste exemplo, basta a aplicação direta dessa equação em azul. Notem que, olhando para essa equação, nós conhecemos a viscosidade dinâmica da solução, da água, que é o eta que está aí. Tá? A porosidade da membrana foi dado tanto para a alfa-lumina como para a gama-lumina, como está apresentado na tabela 1. Notem, pessoal, que em momento algum foi falado sobre a tortuosidade desse meio poroso, tá ok? Em sendo assim, a gente resgata a equação de Cosen-Kármán para a permeabilidade, do modo como apresentado nas expressões em amarelo. Substituindo o φ, que é a segunda equação em amarelo, na equação em amarelo, aí no meio do slide, nós temos o coeficiente de difusão viscosa efetivo do modo como apresentado na equação ao lado da tabela. Observem que aqui, esse coeficiente, ele depende das características físicas da membrana, como o seu diâmetro médio dos poros, a sua porosidade. Depende da característica da solução que está atravessando o meio considerado pelo eta, bem como uma característica operacional do nosso sistema, caracterizado pelo ΔP. Uma vez que nós conhecemos a viscosidade e o ΔP, tomando cuidado, lembre-se sempre, tá? Com as unidades. Unidade coerente. Notem, portanto, que centipoase foi passado para poase, bar foi passado para dina por centímetro ao quadrado, e o diâmetro médio dos poros, esse sigma subscrito P, ele foi fornecido na tabela 1, pessoal, em termos de nanômetros. Precisamos transformar dessa unidade para centímetro. Portanto, com essas informações e aquelas apresentadas na tabela 1, o resultado para esse exemplo é esse que está apresentado aí, gente. Notem que a alfa-lumina oferece menos resistência à difusão mássica. Como é que a gente sabe que oferece uma menor resistência? Porque o seu coeficiente de difusão viscosa efetivo é bem maior que a gama-lumina. A aula de hoje é isso. Desejo do fundo do meu coração que vocês estejam muito bem e bom trabalho para vocês. Até a próxima.